Negócio em Jogo, podcast feito para você, empresário que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho. O sonho de ter um negócio de sucesso. Temos aqui agora uma convidada super especial, deu uma aula, bem na verdade não foi uma aula, foi um mestrado aqui dali, Tavinho, para nós. Foi um mestrado, um PhD, né? Gisele Soares, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazerzaço ter você com a gente aqui, né? Numa conversa leve, descontraída, que nem nós falamos nos bastidores aqui. A ideia realmente da nossa conversa é expandir a consciência das pessoas, seja ela empresário, não seja, né? Seja alguém que está precisando realmente escutar algo e aquelas viradas de chave aconteçam, de fato, e que a gente possa estar impactando a vida das pessoas. Seja muito bem-vinda e gratidão por aceitar nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço. E falar dentro de um podcast, contar histórias, seja as pessoas ouvindo ou nos assistindo, é sempre gratificante, porque a gente vai levando a nossa mensagem para mais e mais pessoas. Parabéns pelo projeto. Oh, muito obrigado, muito obrigado. E o que a Gisele Soares vem fazendo pela humanidade? Vi fotos ali com o Marçal, com o Brunet, profissionais de alto calibre, inspirações realmente para mim também. E qual que é o movimento? E o Instituto, né? Instituto mesmo, né? Soares tem feito. Tem o Instituto Sward. E o meu principal movimento é mostrar para as pessoas que todas têm voz e todas podem conquistar os palcos que elas quiserem. Quando a gente fala de palco, às vezes é aqui. Quantas pessoas que querem ter a oportunidade de falar no microfone, de soltar a sua voz e deixar a sua mensagem, que acaba se curando e cura tantas outras pessoas. E a cura não é só através de conhecimento e desenvolvimento pessoal, mas também a forma da gente falar, a gente começa a servir outras pessoas. Então é isso que eu faço dentro do Instituto, dentro das minhas palestras e dos meus treinamentos e dentro do livro. E os projetos, todos são abaixo do guarda-chuva comunicação. Show de bola, sensacional. Falando em cura e comunicação, né? Hoje entendemos que um gap, né, que as pessoas realmente têm, de fato, uma dificuldade, um desafio, né? É o falar. Falar em público, colocou um microfone, colocou uma câmera. Eu tive muita dificuldade até. Nos podcasts, no primeiro, você pega no primeiro podcast, vou te chamar de Gi que fica mais fácil, tá? Posso? Pode. O primeiro podcast, olhava assim, aquela coisa, aquela câmera assim, me olhando, eu olhava pra ela e falava, nossa, sinistro. Porque eu entendi, né, não sei, né, a minha percepção ignorante, que eu não tinha familiaridade com isso, porque eu não fazia. Depois que você gravou lá 10, 15, se familiarizar com isso. Então, realmente, eu entendo que eu recebi a cura e preciso aprimorar a minha técnica, obviamente. Mas a comunicação é algo realmente impressionante e incrível, que as pessoas realmente têm um desafio em desenvolver essa habilidade, né? Então, primeira coisa é identificar que eu tenho uma dificuldade. Como que eu identifico isso? Preciso pegar, porque às vezes a gente pega um celular, demora para chegar nesse time. Eu levei 30 anos para descobrir que eu tinha um problema com comunicação. Eu achava que eu me comunicava bem até pegar um celular e precisar gravar um story. Tem como a gente antecipar isso, algum sinal? Como que funciona isso daí? A primeira pergunta eu sempre faço, ao invés de trazer uma coisa técnica, eu sempre faço a primeira pergunta para as pessoas. Qual é a necessidade de gravar esse vídeo? Se eu gravar o vídeo, eu acho que eu vendo mais. Eu falei, então tá. Então, você tem boletos para pagar. Então, na parte prática, a pessoa sabe que precisa pagar. E aí eu falo assim, põe esses boletos atrás da câmera que destrava rapidinho. Só que é claro que a gente falando de técnica, muitas vezes as pessoas elas são travadas porque ela fica esperando ou sempre pedindo a opinião dos outros, ou sempre pedindo aprovação, ou até mesmo as pessoas dizem você não é capaz. Ou então a gente se compara a outros, as pessoas que já estão à nossa frente, já conseguem se comunicar melhor. Então, para você não tá nesse nível, vou começar por aqui. Então, até eu começar, eu já tenho que me comparar a outra pessoa. E quando a gente foge desse papel de se comparar ao outro e sem ficar julgando, por que as pessoas julgam a gente? Na verdade, é a gente que acha, as pessoas não estão nem aí pra gente, as pessoas acham. Quem que julga? Quem que realmente tem que saber da nossa vida? Pra quem que a gente deve satisfação? Para nossa família? Ok. E aí o que a gente faz? Será que a gente fica perdendo tempo de não aproveitar os vídeos, aproveitar o destravar? E, na verdade, a gente tem que entender por que eu tô falando? Para quem eu tô falando? Por que eu vou me preocupar com a opinião das outras pessoas? É claro que tem pessoas que a gente se preocupa com a opinião. Inclusive, a gente até pede ensinamentos, pede feedbacks. Só que, na maioria das vezes, as pessoas elas só querem ser ouvidas. E quantas pessoas que precisam da nossa informação, do nosso conteúdo, às vezes, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, você deu o exemplo do próprio Pablo, do Brunet. Óbvio, começaram com o próprio Pablo Marçal, ele era gago, ele conta isso, como é que se tornou um dos grandes players, faz milhões de lançamentos. Pela decisão de todos os dias fazer que seja 1% a mais. Qual é o meu melhor todos os dias? E o gravar vídeos não é uma tarefa difícil, mas não é impossível, se a gente tem voz principalmente.
né? Você que acha que as pessoas estão se importando com o teu vídeo, as pessoas não estão nem aí pro teu vídeo, né, gente? As pessoas não estão nem aí para o que você está fazendo, assim, a tua postura na real. E sim o que você está entregando, de fato. Né? Esse conteúdo, as pessoas estão carentes, estão ansiosas por o que a gente tem para falar para elas. E a gente fica travado realmente. A gente é a gente mesmo, eu. Sim. Né? Me coloca assim algumas situações de, puxa, mas será que eu vou fazer? Mas aqui e grava e regrava 10 vezes o vídeo. Vai, tem que agir. A ação cura o medo. Né? E o ócio favorece o pessimismo. O Caio Carneiro fala muito disso. Eu acho sensacional essa frase aí. Mas uma coisa assim, eu acho que tem muito envolvimento com crenças também limitantes, não podemos deixar de falar disso, né? E eu acredito que a crença, ela tem 2 caminhos, né, para se formar na nossa vida. E talvez eu esteja errado, mas eu acho que não. Ou é uma forte emoção, ou uma repetição. Sempre repetição. E desde pequenininho, minha mãe falava assim para mim assim, viu, você não pode falar com estranhos. Você não pode falar com estranhos. Você não pode falar com estranhos. Daí, eu subo no palco e eu tenho 300 pessoas me olhando. Estranhas, né? Eu acho que o meu inconsciente, como que ele se comporta? E sabe que isso que você falou, aconteceu com você, acontece com outras pessoas também. Sim. Agora, por que falar com estranhos? É a pergunta. O porquê? Porque é claro que a sua mãe ensinou isso, porque se vem uma pessoa estranha e pede informação, quer saber de você, é pra ela te proteger. Então a gente já entende que é uma fuga. Eu preciso me proteger do estranho quando eu sou pequena. Agora, será que se alguma situação acontecesse entre você e a sua mãe e ela precisasse que você falasse com estranhos, ela vai lá e fala com alguém e chama pra resolver? Então, na verdade, é a gente entender o porquê eu estou falando. E a mesma coisa de destravar para gravar vídeo, para vender mais. Por que eu quero fazer isso? Por que eu quero vender mais essa xícara? Vender mais xícaras, vender mais café? Então, se tem um porquê, eu vou fazer. Isso vale até porque eu levanto da cama. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu vou buscar especialização? Por quê? E quando a gente começa a responder essas perguntas internas também. Por que eu sou travado? Tem gente que diz que é e não sabe nem o porquê. Então, se eu primeiro entendo o meu porquê, por que eu estou travada, por que eu não gravo vídeos, por onde eu começo, daí você vem o porquê, o que e o como. Quando a gente fala de porquê, entendi, sou travada porque lá no passado aconteceu isso, isso e isso. Eu tenho alunas de mentoria, que até tem um caso de uma mulher que o pai dela sempre falou que ela não podia falar, porque ela era mulher. Então, sempre eram os homens que tinham voz de fala. Ela sempre escutou isso. E também essa questão de falar com estranhos, ela nunca podia falar. E o pai dizia que não podia, só os homens que têm que falar. Então, estava na cabeça dela. E querendo ou não, isso é uma crença antiga. Sim. Eu sempre falo dessa questão de homem e mulher. As mulheres têm que entender que sim, tem muitos momentos que a mulher tem que estar atrás. Porque o homem, em muitos momentos, é o homem que está à frente. Mas por que a mulher não estar ao lado? Ela não precisa estar à frente. Ela pode estar ao lado. Então, essa mulher, por exemplo, que aconteceu isso, eu fui mostrando pra ela, era muito mais de técnica de comunicação. Era dentro dela que ela entender que ela pode estar ao lado. Ela não, o que era? Lá no passado, os pais mandaram ela não falar. Crença. Então, crença. E o que ela fez? Se limitou àquela crença. E o pai falou, tá falado, porque ela obedece o pai, ela respeita. Quando ela entendeu que ela pode estar ao lado desse pai, ao lado de outros homens, e ela começou a colocar que sim, ela pode falar. Ela não precisa estar acima de nenhum homem, não é levantar a voz, não é o jeito que ela foi entendendo. E daí foi se tirando. Então, eu falo muito que as mentorias de comunicação, o que eu falo de comunicação é muito mais, não é uma terapia. Mas quando a gente começa a gravar vídeos e falar o que nós sabemos, quantas pessoas a gente também cura? Exatamente. Quando as pessoas são impactadas através da nossa mensagem. Né? O poder da comunicação, ela realmente surreal, é incrível, né? O que a comunicação é capaz de fazer. Falamos com umas meninas agora de manhã aqui, com era a Marcela, a Marcele e a Jo, né? A Josi. E que a comunicação não é só a fala, né? Então, a roupa que a gente está vestindo, estamos comunicando, a nossa postura. Então, tudo é um processo de comunicação e eu entendo que um tanto quanto complexo e vamos tratar isso como uma ciência, né? Que a gente tem que estudar, realmente. Então, assim, Cris, Gisele, você com toda a tua experiência na tua trajetória, a tua caminhada. Uma dica para a galera aí que realmente está nos ouvindo agora, nesse momento, está curtindo o nosso canal aí. Como eu faço para melhorar, para dar um primeiro passo, né? Porque não é difícil identificar que você tem algum problema de comunicação quando você começa a agir. Quando você está ali no conforto, tranquilo, você não vai. Mas quando você começa a agir, você começa a identificar esses desafios. Quais os primeiros passos para melhorar a minha comunicação? Enfim, procurar um profissional, claro, o Instituto Sward ali, né? Vai te ajudar, obviamente. Mas assim, qual é o primeiro passo que eu posso fazer? Uma receitinha caseira, vamos dizer assim. É treino.
Aí você vai dizer assim, tá, mas então eu preciso buscar um treinador? É você entender que, às vezes, a pessoa fala, eu tô travado pra estar na frente de um vídeo. Aí você vê a pessoa tá entre 4 paredes no celular dela, ela tem medo de um celular. E não é. Então, por que eu vou fazer isso? E quem eu vou impactar. E agora, a dificuldade de muita gente, e daí que é uma sugestão para as pessoas já fazerem, é que seja um vídeo de 15 segundos. É só você pensar que tem que ter um começo, meio e fim. A gente fala de roteiro de filme, roteiro de novela, storytelling, várias coisas, até para um vídeo de 15 segundos. Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, eu já entendi. Ouvi e assisti a Gisele, tem que gravar, tem que falar, tem que conversar com as pessoas. Começo, meio e fim. Quando você entende o que é o começo, meio e fim, o quê? O que eu quero falar? Vou vender essa xícara, então como que eu posso começar? Entendendo quem tá do outro lado. Para eu começar a gerar a atenção. E tudo isso, esse desejo de falar, entendendo esse começo, meio e fim, também as pessoas, elas querem falar de tudo o tempo todo e querem ser especialista em um monte de coisa. Quando a gente entende que a gente precisa, sim, cada um tem a sua especialidade, mas quando a gente é mais generalista, a gente se culpa menos. Então, as pessoas têm que se culpar menos. Eu sou uma comunicadora porque eu treinei, mas eu assisto meus vídeos de 8 anos atrás e falo, meu Deus, como é que me contrataram para ir na televisão? E isso acontece sempre. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu assisto a Gisele de hoje e vou falar, gente, como? Mas por quê? Porque eu atuo com a comunicação e tô todo dia treinando. Seja em stories, até eu, às vezes, tem dias que eu falo, hoje não tô a fim de falar no stories. Aí, o que eu crio? Storytelling só de texto, de imagem, mas eu estou comunicando de alguma forma, porque eu sei que a minha ferramenta de venda é a minha rede social. Então, eu tenho que estar ativa ali. Sim. E as pessoas não criam constância. Acho que a constância e coerência é algo sensacional para tudo, né? E, Gisele, uma questão assim também que as pessoas mistificam um pouco, assim, por exemplo, acho que um bom comunicador tem que chegar, por exemplo, num evento de network e tem que falar com todo mundo. É isso mesmo? Na verdade, não. A gente tem que entender qual é o nosso público principal. Por exemplo, aqui no evento. Eu falei sobre criar um plano de comunicação, como que você pode criar estratégias para quem você quer atingir. Certo. Aquele que fala... E aí? Você procurar na internet, tem isso. Quem fala pra todo mundo, fala pra ninguém. Show. Então, se eu chego falando que eu sou boa, sou a boa, sou o bonzão de tudo, você não é bom em nada, na verdade. Como que eu consigo, no 1 a 1, gerar a atenção das pessoas? Porque, às vezes, você sai distribuindo cartão e uma pessoa que poderia ser uma conexão de você fazer um bom faturamento, fazer um bom contrato, ou aquela pessoa indicar pra outra pessoa, acaba não fazendo porque você não deu atenção. Atenção não é só atenção de você. Eu não sei nem falar. Dê atenção. Olha nos olhos. Faça um contato visual com as pessoas. Sim. O que as pessoas estão se sentindo? Elas estão se sentindo que você está prestando atenção nelas, então elas estão se sentindo mais, como que eu posso dizer? Acolhidas. Não, acolhida, mas você é um ato de carinho que você pode ter para a pessoa, sem conhecer a pessoa. É diferente de você pegar o cartão, por exemplo. Eu tenho aqui meu cartão e vou te entregar. Ah, tá, obrigada. Olha a diferença de você pegar o cartão. Às vezes você não quer conversar com aquela pessoa, ou você tá sem tempo, ou você quer já sair daqui e conversar com outra. Você pega o cartão e fala, você é essa pessoa, que legal. Quando eu precisar, e guardar. Quantas pessoas falam, tá, obrigada. Tá, obrigada. E não gera esse desejo realmente de dar atenção. E às vezes 30 segundos que você dá de atenção para uma pessoa, você não tá perdendo, é um investimento que você tem, que às vezes aquela pessoa pode não comprar de você, ou pode pegar o seu cartão e indicar para outra e para outra, porque foram só 30 segundos, mas em 30 segundos eu gerei o desejo e dei atenção para aquela pessoa, de entender a necessidade. Então, às vezes a gente quer só distribuir cartão, às vezes a gente quer só falar o que a gente faz, mas a gente não escuta a necessidade do outro. Praticar um pouco mais a escutatória faz bem no processo de vendas, né? Gi, uma questão também, nosso prazo é um pouco curto aqui, mas eu não posso deixar de perguntar isso, né? Você acha, eu tenho uma percepção, tá? E depois eu posso falar, ou não vou falar antes, para ver o que você acha, daí você já me critica se eu estiver errado também, não tem problema. Você acha que a pandemia, minha visão da pandemia, que no início da pandemia, online, home office, aquele movimento acontecendo, acelerando o processo de tecnologia e afastamento de pessoas. Ok, né? Foi natural e necessário naquele momento que a gente estava vivendo. Só que todo mundo falava, isso é uma tendência que estava para daqui a um tempo, mas ela antecipou e daqui para frente vai ser isso. Ok, eu particularmente eu gosto disso daqui. Conversa, olho no olho, realmente entender a necessidade do outro, se importar com as pessoas, né? Eu acredito nisso. Então eu sempre falei, cara, eu não sei, pode ser que eu seja um pouco retrógrado ainda, mas eu vou aceitar isso com o tempo, espero, mas não é o meu momento. E daí, conforme o movimento começou a acontecer, daqui a pouco a Apple
chama a galera, Google chama a galera do Home. Porque até no atendimento que eu vejo os nossos clientes parece que ficaram mais carentes. De querendo atenção, esse olho no olho, né? Bem contrário do que toda aquela movimento estava acontecendo. Você acha que a pandemia trouxe uma fragilidade ao ponto que as pessoas querem mais ter o olho no olho? Será que isso é natural realmente acontecer? Ou que a gente vai caminhar para um processo assim que as pessoas querem distanciamento? Ou o ser humano ele precisa estar perto um do outro? Se tornou mais o se importar com o próximo. Então, se eu me importo com o próximo, eu escuto o próximo. E a pandemia veio para mostrar que independente de qualquer produto ou serviço que a gente venda, tem uma pessoa ali atrás. Sensacional. Então, com certeza, é um crescimento e que vai só... Na verdade, quando a gente volta lá para trás, tudo que a gente não tinha no digital, que a gente pode aproveitar de oportunidades agora, então, para se importar com o outro. Quantas pessoas que param com seus familiares, falam assim, me conta a sua história. Não dá tempo. Não. Então, se a gente faz isso para uma pessoa, a pessoa começa a contar... E ela começa a ver que você se importa com ela. Você pode vender muito mais do que você imaginava que você ia vender, porque você se importou com a história dela. Por quê? Porque a gente percebeu que a gente poderia perder as pessoas sem saber sobre as histórias. Sensacional. A gente está treinando, formatando o time de vendas nosso. E até eles aqui então, estão no evento, né? Tipo, André, e daí como que faz? Tal. Eu falei assim, cara, converse, se conectem com as pessoas, mas não pensem na venda. Simplesmente converse. Crie uma conexão, se importe com as histórias. Se no meio do caminho surgir uma oportunidade que você pode sanar uma dor dela, ok, ofereça. Senão simplesmente histórias conectam pessoas. Falei isso no início, eu acredito nisso, né? E é sensacional ouvir histórias de pessoas que isso inspira, isso vira as nossas chaves. Né? Então, Gisele, eu só tenho a agradecer, né, pelo nosso papo curto aqui, mas eu também já estendo o convite para você estar no nosso podcast, na nossa casa, que nós estamos em casa alugada, né? Fomos muito bem recepcionados, mas a nossa casa fica ali no centro de Curitiba, né? Então, se você puder estar conosco, a gente trocar um bate-papo ali com mais tempo também, tomar um café com a gente lá, vai ser incrível. Tá? Então, parabéns mais uma vez por esse movimento que você tem feito no mundo dos negócios, mudando realmente, impactando a vida das pessoas. Eu que agradeço, uma honra, parabéns pelo trabalho de vocês, imagina. Que vocês continuem comunicando mais histórias por aí. Com certeza, obrigado. Obrigada.